todos os GTs e laboratórios do Engaja. Não sei se tem pessoinhas da jornada aqui, mas se tiver, a gente vai falar sobre essas estruturas com calma, quem não faz parte do Engaja também. Procurem no Instagram, acompanhem nossas redes para ver o trabalho que a gente faz, as nossas atividades. Com esse projeto, a gente está com muita formação aberta. Então, participem, tá? Tem muitas temáticas interessantes. Então, o que é que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu vou começar falando isso. Nosso objetivo desse encontro é justamente aprofundar as temáticas que estão relacionadas à COP30, a Conferência de Mudanças Climáticas que esse ano vai acontecer em Belém. Então, aproximar um pouco o que é que tem a ver o nosso território com os debates globais e como a gente pode trazer também as nossas urgências, como a gente pode incidir nesses espaços de tomada de decisões. Então, esse é um principal objetivo de entender também as. Bastante com toda essa água que Eu vai criar acho que tem alguém com o devido à microfone chuva. aberto. Não sei Matheus, se tem seu áudio como. tá aberto, tá vazando. Isso, obrigada. Obrigada. Mas é isso, eu acho que nosso intuito é justamente dialogar sobre as temáticas, nossas urgências, resistências e afins. Então, hoje a temática é marco temporal, territórios e tradições. A gente tem duas convidadas maravilhosas com vocês aqui também. Então, a imposição do marco temporal como condição para a demarcação de terras indígenas no Brasil representa uma grave ameaça à garantia dos direitos dos povos que estão na linha de frente, diante do cenário de emergências climáticas que a gente vive hoje. Então, é válido a gente reforçar que o marco temporal escancara a disputa de narrativas por meio de uma tentativa de continuidade de um apagamento histórico. E aí, nesse contexto de pensar marco temporal, territórios, tradições, como a gente se identifica a partir do território também. A gente trouxe duas maravilhosas, que é Sally e Val. Sally é jovem Guarani do Mato Grosso do Sul, coordenadora da Arte Jovem Guarani Kaiowá e comunicadora na PIB. E Val Munducuru, gestora pública, 28 anos, artista e ativista socioambiental do povo Munducuru, mobilizadora territorial do Engaja Mundo e presidente da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós. Então, eu não sei se tá gravando, né? Eu ia checar isso. É só combinados do nosso encontrinho, a gente vai passar uma ata para quem quiser certificado e avaliação também da nossa formação. E aí, falando já tudo isso, eu queria agradecer imensamente Val e Sally por toparem estar aqui com a gente. Eu acho que a gente chamou vocês, é porque a gente já admira o trabalho que vocês fazem, quem vocês são. Então, muito, muito obrigada por estarem aqui. E aí, quem se sentir mais confortável de começar a falar, vocês têm de 15 a 20 minutos para falar das experiências de vocês, de como vocês se reconhecem nos seus territórios. Se quiser falar sobre a COP30, já falei com o Val também algumas perguntas, se ela quiser acompanhar, se nortear, se não, fiquem livres, tá? E no final a gente vai ter uma rodada de perguntas, então todo mundo vai anotando suas ideias, suas opiniões para a gente fazer essa rodada no final, tá? Fiquem à vontade. Posso começar? Eu fiz uma apresentação basiquinha, assim, para a gente adentrar, né? Principalmente nesse tema que é o marco temporal. Deixa eu ligar minha câmera. Estão me vendo, está um pouquinho estourado, mas tudo bem. Para a gente entender o que que acha esse marco temporal, porque que ele é tão falado, porque que ele é uma ameaça, né, nas nossas vidas, no nosso território, principalmente pensando no ano bem estratégico, que é receber a COP30 no nosso território Brasil, né? E aí, eu vou compartilhar aqui para a gente voltar atrás e entender o que que é marco temporal, e aí a gente dá uma sequência. Tá, no, tá saindo do forno que eu acabei de fazer. É, e aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, não estou acompanhando o chat, mas depois a gente fala.
Ai, ai. Então, só para a gente dar esse marco inicial, né, do que é esse marco temporal, a Ana já me apresentou. Então, a gente dá início à nossa apresentação, né, sobre essa aula de hoje. Principalmente eu queria agradecer pelo convite, né, de estar fazendo essa abertura desses encontros e dessas aulas super essenciais. Então, para quem tem acompanhado ou para quem não tem acompanhado, né, o marco temporal ele é uma tese jurídica que defende que os povos indígenas só teriam direito à demarcação das nossas terras se a gente estivesse lá ocupando no dia 5 de outubro de 1988, que é quando surge, né, a Constituição Federal do Brasil. E aí a gente já vem nessa narrativa que, como assim, a gente só tem direito à nossa terra se a gente estivesse reivindicando ou se a gente estivesse ocupando esse espaço nessa data, sendo que a Constituição Federal surge bem depois do nosso marco, né? Historicamente, entendendo a história do Brasil, a gente sabe que fomos um dos primeiros a estar demarcando esse espaço chamado Brasil, né? Que antes era Pindorama. Então, a arqueologia está aí para comprovar que, enquanto povos amazônicos, enquanto povos indígenas, antes da colonização de 1500, a gente já estava aqui, e que éramos mais de 10 milhões de povos indígenas somente na Amazônia, né? Então, para a gente ter esse marco lógico de que tudo que a Constituição Federal ela está propondo é inconstitucional, porque a própria Constituição diz que o nosso direito de demarcação da nossa identidade, do nosso território, precisa ser visto sem nenhum marco lógico, né? Sem nenhum um marco que defina quem vai dizer que somos ou não pertencente a esse território, né? Então, a gente já começa com esse brigando contra o próprio STF, dizendo que isso é inconstitucional e que a lei está aí para provar tudo isso. A gente não está falando besteira, a gente não está falando coisas que a gente está inventando da nossa cabeça, né? A própria Constituição está falando isso, né? Sobre os nossos direitos, principalmente enquanto os direitos territoriais. E aí, quando que isso ganha força, né? O marco temporal, ele surge ali em 2009 com a demarcação do território indígena Raposa Serra do Sol, né? Que foi um dos primeiros casos onde, dentro das condicionantes que o STF estava julgando, ele estabeleceu que uma dessas tinha relação com o marco temporal, né? Então, foi aí a primeira conversa que surge esse tema, marco temporal, relacionado especificamente a esse caso lá em Raposa do Sol, né? E aí a gente vem debatendo isso desde então, né? A gente está vendo hoje em dia falar, mas isso já é muito antigo, muitos e muitos anos. E aí depois teve lá o caso com o pessoal do povo indígena Cangangue também, que passou por um processo bem parecido em relação a esse julgamento do caso do marco temporal. E aí a gente achava que ia ficar por ali, só que não, né? Anos depois, 2017 principalmente, volta a ter de novo com muita força esse debate dentro, né, do STF, agora defendida pela bancada BBB ou a bancada ruralista que a gente conhece, né, que é justamente quem defende essa tese do marco temporal, e lá em 2017 ela estava conhecida como PL 490, que é de 2017, 2007, né, e aí ganhou força com o cenário político que a gente estava vivenciando naquele momento, que era nada mais, nada menos do que o Bolsonaro enquanto presidente do Brasil, né? Então, muito interessante toda essa conversa, e justamente ganhou força porque quem estava defendendo essa tese era a bancada BBB, né? Que é o Boi, Bibi e Bala. Então, a gente já sabe que por que desse interesse todo em defender essa tese, né? Para a exploração justamente dos nossos territórios indígenas, que aí vai abrir um leque de oportunidades para eles explorarem, né? A mineração, é, a garimpos ilegais, né? Fazendas, territórios para dar lugar agora da floresta em soja. Então, tudo isso é um interesse econômico que tem surgido por detrás disso quando é, essa
essa tese do marco temporal entra, né, com força de novo lá em 2017, justamente pensando esse plano político nacional que estavam ali pensados para territórios indígenas, quando a gente não tinha nenhum tipo de consulta, né? Então, eles viram uma oportunidade como uma estratégia essencial para a aprovação do marco temporal naquele ano. Só que aí tem toda a força do movimento indígena e dos nossos apoiadores de não deixar essa tese passar, né? E aí a gente vem lutando, fazendo lutas árduas. Já teve o próprio momento muito histórico no movimento indígena, que foi o Levante pela Terra, que justamente veio mobilizar o movimento indígena do Brasil. E a gente foi para Brasília falar sobre o marco temporal, de quanto que a gente é contra. Isso num momento muito assim triste, marcante no Brasil, que foi durante a pandemia, né? Durante a pandemia, a gente teve que sair do nosso território para ir até Brasília reivindicar que o marco temporal não fosse aprovado. Então, quando ganha essa força do outro lado, a gente se vê nesse momento tendo que sair dos nossos territórios, enfrentando um momento muito prejudicial, principalmente para quem precisa voltar depois para o território, imaginando todo esse cenário do Covid-19 no Brasil, né? Então, a gente faz toda essa mobilização. E aí, já bem mais na frente, 2023, o STF é, é, falou que o marco temporal realmente era inconstitucional e tal, que os povos indígenas não precisavam disso para demarcar suas terras, né? Que outros caminhos poderiam ser seguidos para essa demarcação de terra. E aí, ele diz que, ok, vamos finalizar o marco temporal por aqui. Só que aí a bancada ruralista foi de novo perturbando a nossa paz, o que já tinha sido decidido, e aí o STF volta atrás, né? É por isso que até então hoje a gente está nessa briga da não conciliação do STF em relação ao marco temporal, pensando que vai atender é, somente o cenário da bancada ruralista e que as nossas demandas não estão sendo ouvidas, não estão sendo atendidas. E mais depois eu também falo mais desse marco da PIB, eu acho que a Parentes também vai trazer um pouco disso, do porquê que a PIB saiu dessa mesa de conciliação, sendo que já tinha tido, né, uma proposta, já tinha chegado ao fim, e aí vem toda essa reviravolta do marco temporal, trazendo tudo isso de novo. E aí a gente vê que os nossos direitos eles não estão sendo atendidos, então por isso que aí a PIB, né, decide sair, porque isso não estava tendo sua voz, seus direitos ouvidos naquele momento, e aí agora está nessa briga, né, de não ter mais essa mesa de conciliação, porque o STF já tinha concordado que a gente não precisa do marco temporal para a demarcação do nosso território, que o nosso direito é, é bem antes disso tudo, né? E aí, só para a gente dar esse panorama do que é esse projeto, que agora está conhecido como a Lei, né, 14.701 de 2023, né? Então, para ver que foi mudando de nome durante todos esses anos, que hoje ela veste uma nova roupagem, mas a gente sabe que o intuito de tudo isso é não fazer com que os nossos direitos sejam garantidos, e a gente sabe que tem muito interesse por trás de tudo isso, né? Então, a gente chega aqui em 2024 pedindo que acabe essa mesa de conciliação do STF. E aí, eu não sei quanto que tá meu tempo. Ai, Pode não consigo. continuar, sem problema. Não tô conseguindo passar, né, meu slide. Ah, foi. E aí a gente surge, né? Porque que isso é uma ameaça para o nosso território e para os nossos povos indígenas no contexto Brasil, né? Porque esse marco temporal ele não considera todas as expulsões históricas que tivemos no nosso território, né? Seja pela grilagem de terra, seja por todo o processo que o Brasil vivenciou na exploração dos nossos territórios, enfim, seja no contexto amazônico, seja em todo o contexto do restante do Brasil, ele não considera, né, que outros povos precisaram sair dos seus territórios para se refugiar, para buscar um lugar seguro, enfim, né, tem toda essa questão principalmente de invasão do nosso território,
e que se viram nessa necessidade de sair, né? Então, por mais que a gente não estivesse ali naquele território, que a gente fosse para outro, tem todo um contexto por trás de tudo isso, né? A gente não saiu do nosso território falando, ah, vou ali, ver se é melhor e vou voltar para cá. Não, a gente tem todo esse cenário de guerra, de destruição, que a gente vivencia, inclusive, até hoje, né? Nada mudou, anos se passaram, a Constituição foi feita, mas ainda assim, hoje no Brasil atual, grandes ameaças são realizadas para que os povos indígenas deixem seu território, porque que isso é uma ameaça na não demarcação, né? Por tudo isso que eu já trouxe, né, da destruição, principalmente também das nossas culturas e tradições, é, a gente se vendo pressionado pelo agronegócio, pelo garimpo, né, por toda a destruição que isso causa nos territórios, a gente também agora vai tentar se refugiar, buscando um espaço territorial que seja seguro, né, para nossas culturas, para nossa própria questão da soberania alimentar, porque hoje que a gente vê com essa não fiscalização dos territórios, que continua tendo essa entrada, né, é, né, tudo isso são uma consequência dessa não definição do nosso território, e aí o marco temporal dá força para isso, né, de destruir, porque ou, é, vai- mas não, porque eles não contavam. Val, teu áudio tá travando um pouco. Eu não sei se é só pra mim, gente. Sinaliza aqui no chat. Eu acho que a Val travou. Deixa eu ver se ela volta. Sim, talvez seja isso da internet dela. Mas assim, muito interessante que ela estava falando até agora, de trazer o contexto histórico e também de entender que as discussões sobre garantia de direitos vêm muito antes do marco temporal, né? Do que a gente começou a discutir a partir do marco temporal. Então, assim, muito legal escutar o que você estava falando até agora. Deixa eu checar se ela consegue voltar. Gente, parece que foi o computador dela que travou assim. Mas ela tá tentando voltar, tá? Que você acha, Ana? Você acha que a gente aguarda um pouquinho ou a gente vai conversando com a Sally também? Sally, se não tiver problema, eu acho que a gente podia guardar só 2 minutinhos para ver se a Val volta. Se não, você pode começar.
É, comentários aleatórios. Breno falando que se sente um idoso no Zoom. Sim, eu e a Ju, que tá no, na comunidade Engaja Mundo Rede, é a Júlia, do GT Gênero. A gente tava discutindo sobre isso. A gente normalmente tem reunião sobre no Meet. E aí a gente tá tentando se acostumar com o Zoom também. E sim, eu me sinto idosa com o Zoom. É, eu achei super difícil também. Eu já tinha usado muito na época da pandemia, e aí agora tive que. Nem sei como é que eu entrei. Hoje à tarde foi eu penando para abrir aqui. E é zero intuitivo. Eu acho que o Google Meet é melhor, mas a gente está usando o Zoom porque a gente está gravando. É, e aí é importante, né, que a gente esteja gravando essa atividade. E, enfim, senão a gente usava o nosso querido Google Meet. Sim, eu acho que, Sally, se você puder, a gente vai esperar Val voltar. E se você quiser falar agora, tá? O espaço está aberto. Depois a gente continua com a Val e com as perguntas também. Tá, eu tô meio gripada, mas vou tentar falar. Boa noite para quem não me conhece. A Ana já tinha me apresentado. Sou do povo Guarani Andeva, do estado de Mato Grosso do Sul. É, desde os meus 13 anos trabalho com a RAGE, que é a Retomada Arte Jovem do meu estado. E já que ela já falou um pouco o que é marco temporal, como afeta a vida dos povos indígenas daqui no Brasil, eu vou mais falar sobre a parte em questão de como isso afeta a vida da nossa juventude. Para quem acompanha a PIB nas redes sociais sabe o quanto o meu estado é cheio de agronegócio, o quanto que a juventude, tanto as lideranças que estão na frente, sofrem a cada momento por causa dessa lei, né? Então, querendo ou não, a juventude vive o presente e o futuro, e a insegurança também sobre seus territórios. Ameaça a nossa cultura e a nossa identidade. Porque a gente que somos jovens e vivemos entre o agora e o futuro, a gente está muito inseguro. Falo isso porque eu acompanho muito no meu estado o tanto que é, é- a violência e o conflito só aumenta desde a Câmara da Conciliação, né? E ela também citou sobre a retirada da PIB da mesa de conciliação. A PIB saiu porque não tem como participar de uma mesa onde afeta a vida dos povos indígenas de uma forma tão, como se fala, tão inacreditável, querendo mudar a nossa Constituição, que foi formada em 88, e a nossa insatisfação foi ele não assegurar e forçar a gente a aceitar aquilo que ameaça, que, que ameaça os nossos povos indígenas de uma forma é, inacreditável, como eu disse. A desigualdade também, a nossa juventude, a tese. A Sally caiu, será? Gente, estão nos tombando. O que é isso? A internet da Oi que tá tombando a gente, não é possível.
Eu tenho que orar. Vamos aguardar ela um pouquinho, né? Que ela estava numa linha de raciocínio. Acho que já já ela volta. Vou entrar em contato aqui com ela. Só pode ser o Elon Musk. Eu vou chorar. Terrível. Nossa, o que foi que aconteceu? Val, eu acho que se você quiser retomar, talvez a gente tente agora enquanto a Sally volta. É tempo de retomada. Posso voltar? Sim, Que isso, gente? Deixa eu voltar da minha apresentação aqui. Se eu cair, vocês mandam me juntar. Poxa. a gente vai revezando, tá tudo bem. Um pouquinho você fala, depois Sally fala. A gente vai lidando com Tá. essas tecnologias. Pode continuar, amiga. Eu vou deixar minha câmera desligada, porque eu acho que esquentou meu computador. E aí é disso, né? Acho que ela estava trazendo um pouco dessas ameaças, das invasões nos territórios, que foi inflamado principalmente pela questão do marco temporal, que prevê, né, que dificulta, né, a demarcação dos nossos territórios. Então é isso, né? Por que que isso é uma ameaça, considerando todas essas questões, da proteção, principalmente das nossas tradições, das nossas culturas, frente a todas essas invasões, principalmente desses conflitos que aumentaram, né? Pela disputa da terra, é, pelo esse impacto ambiental que a gente vem vivenciado também. A gente acha que não, mas hoje ainda há muitos conflitos territoriais, é, por indígenas querendo retomar os seus territórios, por indígenas que não deixam, né, continuar as invasões. Então, isso acaba gerando esse conflito, né, é, de ameaças físicas, ameaças, né, nas nossas tradições culturais, na nossa sanidade também mental. Hoje a gente está vendo uma grande preocupação em relação às nossas juventudes, né, que estão passando por uma crise bem, que a gente tem que levar em consideração em relação a essa questão mental, de como que isso tem impactado os nossos territórios, né? É, sem expectativas, sem, enfim, tudo que vem acontecendo, é, em nome de um progresso que não chega para a gente, né? O que a gente vê que fica em relação a esse marco temporal, em relação aos interesses que tem, é a destruição, como eu já trouxe nas minhas falas. Então, hoje a gente vê lideranças indígenas sendo ameaçadas dentro do seu próprio território, dentro da sua própria casa, né? Precisam também ser retiradas, porque chega esse momento da luta que de tantas pessoas estarem na linha de frente acabam sendo muito vistas, acabam sendo muito alvos, né, de perseguições. Então, tudo isso foi inflamado pelo marco temporal, né, que a gente vem debatendo até hoje, nos dias atuais. E aí a Ana me fez uma pergunta, né, para a gente também iniciar a nossa conversa sobre quais são as estratégias de resistência que a gente tem feito, principalmente pensando juventude e mulheres, né? Então, tudo que a gente vem debatendo hoje no ATL, né, que é esse grande momento da mobilização dos povos indígenas, eu diria, não só do Brasil, mas do mundo, é justamente pensar nessa estratégia de resistência, né, territorial dos nossos direitos e, sobretudo, levar isso para esse local que é a Brasília, né, para se unir em força de resistência para a proteção dos nossos territórios e principalmente dos nossos corpos, né? Acho que a gente sempre falou no movimento da luta das mulheres indígenas que o território, que nosso corpo é uma extensão do nosso território. Então, nisso a gente vem fazendo construções, né? Aliança. Hoje a gente se depara com uma organização das mulheres indígenas sendo representada pela Marcha das Mulheres Indígenas, mas muito também no cenário político, né? Hoje tem Sônia Guajajara, tem Célia Chacriabá,
tantas outras que estão aí metidas no meio político, mas essa estratégia, ela começa no território, né? Essa força, ela vem do território, essas grandes organizações que a gente tem feito enquanto mulheres indígenas na preservação do nosso rio, do nosso território, das nossas crenças, das nossas espiritualidades. Então, a gente viu que trabalhar em rede é uma estratégia que tem funcionado muito bem, né? Seja aqui no Baixo Tapajós, onde eu moro atualmente, construindo no Médio Alto Tapajós com as mulheres do Munduruku, a gente tem feito essa aliança, né? Então, para outros territórios também, sempre busca fazer o intercâmbio é, entre as mulheres, fazendo articulação, aplicando um projeto que está falando não só é, dessa autonomia financeira, mas territorial, né? De conhecer os nossos direitos, de conhecer, principalmente muito voltada a políticas para mulheres indígenas, né? Quais são os tipos de violência que eu estou passando no meu território, seja ela física, sexual. Então, a gente já vem nessa aliança, né? Nessa força de buscar a luta das mulheres indígenas, que sempre tivemos na frente, né, de todas as lutas que tem nesse território, seja para ir buscar a saúde, seja para ir buscar a educação, e agora tendo esse protagonismo de ter o seu lugar de vez e de fala no movimento indígena, tanto dentro do território quanto fora dele. E é isso, né, sempre fortalecendo muita questão cultural e espiritual, que é isso que a gente fala, né? A gente somos extensões do território, então para a gente isso é essencial para que a gente permaneça dentro do nosso território. E é uma forma de resistir contra o marco temporal, né? Hoje, as mulheres do Munduruku e tantas outras, a gente tem se organizado fazendo a nossa própria autodemarcação do nosso território, né? Então, se o Estado não chega aqui, não demarca, a gente vai lá, vai com os guerreiros, vai com as guerreiras para dentro desse território que é nosso por direito, vai demarcar e facilitar e tentar acelerar esse processo de demarcação, já que o Estado não vem, a gente vai, né, fazer com que esse avanço ele chegue para que o nosso território seja respeitado e demarcado. É, e aí, acho que a Parente trouxe um pouco disso na fala dela, não sei, mas a comunicação ela tem sido essencial para a gente pautar as nossas narrativas, escoando tudo que a gente vivencia no nosso território sem nenhum atravessador, né? Agora somos donos da nossa própria narrativa, donos das nossas próprias histórias, estamos aí gerando conteúdo para fortalecer ainda mais tudo que a gente vem falando, né? As narrativas através de nós mesmos, que a gente vem fazendo enquanto mulheres indígenas, que a gente percebeu também que a ingressão das mulheres na comunicação foi assim maravilhoso, porque antes a gente via muitos meninos fazendo a comunicação, e agora as meninas, né, estão sendo aí cineastas, fotógrafas. Então é uma forma que a gente viu de ir contra o marco temporal, de denunciar tudo que acontece, de denunciar tudo que acontece dentro do nosso território, uma forma estratégica, né, de estar somando força, conquistando espaço através da comunicação. E aí é isso, né? O fim da mesa da conciliação do STF. A PIB saiu recentemente também, o meu povo ele ficou mais de 14 dias ocupando a BR-230 para pedir uma audiência com o ministro, né, para dizer que a gente não quer mais essa mesa, porque é isso, não está atendendo os nossos direitos, só está atendendo os interesses do agronegócio e que não faz sentido ter essa mesa, sendo que os nossos direitos já estão sendo ameaçados, sendo que eles já são garantidos, né, por lei. Então é isso, é não aceitar essa conciliação, né, sair, se retirar, fazendo justamente essa estratégia junto com as mulheres indígenas e com a juventude, sempre alinhado, né, com os nossos pajés, as nossas lideranças, por mais que hoje eu não esteja no meu território, né, esteja em outro território, mas estou sempre alinhada ao que as minhas lideranças estão levando para fora do território, quais são as demandas, sabendo essa importância que é o território para o meu povo, né? É, e aí, outra questão que a gente vem todo mundo se falando em COP30, mas quais são as estratégias que o movimento indígena está usando para a gente estar se inserindo nesse espaço, né? Eu já tive a oportunidade, junto com o Engage, de participar de algumas delegações, né? Indo nas conferências, e é muito nítido, assim, a força que o movimento indígena tem adentrado, né, dentro desse espaço de conferência, porque não é um espaço que foi nos dado, foi um espaço que a gente conquistou.
E aí, recebendo isso na nossa casa, a gente está vendo que a gente não quer ser só visto, né? A gente quer realmente que as nossas vozes elas estejam no meio das discussões, que elas estejam no meio das tomadas de decisões. É, então, pensando nisso, o movimento indígena nacional, né, pensando a PIB, pensando as organizações de base, a gente lançou agora no acampamento Terra Livre a Comissão Internacional dos Povos Indígenas, né, que é justamente para tentar ter um canal direto com o chefe de Estado para incluir as nossas pautas nas decisões da COP30, né? E aí é internacional porque é isso. A gente não vai falar só de Brasil, né? Vai falar de todos os outros povos indígenas ao redor do mundo, principalmente na América Latina. Então, estrategicamente, a gente quer incidir dessa forma nessa conferência desse ano, principalmente. E aí, nisso, a gente está vendo estratégia, né, de formação, de como que a gente fala desse espaço para a nossa juventude, para as nossas lideranças é, que vão, né, participar dessa conferência, sabendo que existe o lado de dentro e o lado de fora. Então, tudo isso eles precisam conhecer, né? Então, vamos ter ali os nossos representantes a nível nacional, mas também tem os territórios que vão chegar com força em Belém, principalmente para estar levando as nossas pautas, né? Então, preparar o terreno para eles chegarem sabendo o que que é realmente essa conferência, está sendo uma das estratégias para a gente também se integrar, né, dessa comissão que foi lançada, que está aí sendo coordenada pela PIB, todos os territórios, todas as organizações de base, e também foi lançado, né, a NDC, né, sobre a demarcação da terra como política essencial para frear a crise climática. Então já existe, né, já foi lançado, a gente quer fazer inserir isso na pauta, para que as pessoas enxergam, em vez de uma vez por todas, que é demarcando esse território que a gente vai conseguir frear, né, essa crise climática que a gente tem vivenciado. E aí, em cima disso também, né, se soma essa campanha da COIAB, que é COP30 na Amazônia, a resposta somos nós, que é justamente para pautar força a essa NDC que a gente está defendendo, que é essencial, né, para a gente, enquanto territórios indígenas, ter esse reconhecimento das terras indígenas demarcadas. E, para além disso, né, as mobilizações e demandas de logística que, na última semana, mais de 400 parentes, né, entregaram para as autoridades uma carta solicitando apoio, né, porque não basta receber uma cópia aqui, a gente se deslocar para vivenciar a COP na Amazônia, sendo que a gente não vai ter nenhum tipo de estrutura mínima, por exemplo, né? Então, se é a oportunidade da gente conhecer esse espaço, da gente estar colocando as nossas narrativas, que a gente tenha pelo menos um suporte mínimo de estar participando dessa conferência. Então, é isso, né? Tem essa estratégia a nível nacional dos povos indígenas, eu diria até internacional, mas também pensando nos territórios, né? De formar a base, de falar na nossa própria linguagem, o que que é cada coisa, quais são os temas que estão debatidos. O Engaje, ele chega também nisso, né, com muita força na estratégia de COP, então, democratização da COP30 é uma formação que a gente também está aplicando dentro dos territórios, justamente para a juventude e as mulheres entenderem quais são esses processos para chegar até essa conferência, né? E por que que ela é a 30 e por que que ela está sendo tão crucial assim no nosso país, vendo que as nossas demandas podem chegar um pouco próximo, né, nas tomadas de decisão, tendo essa grande oportunidade. Eu acho que é isso. E aí, para finalizar a minha fala, que eu acho que eu já até me estendi, é falar que o nosso marco é ancestral, né? Não é um marco temporal. Então, a gente se soma a essa luta, junto com os outros parentes, também pede apoio para os apoiadores da luta indígena a se somar contra essa tese, contra esse marco que vem ameaçando todo o nosso território e a dignidade, né? Principalmente a vida, a nossa alimentação. Então, quando a gente se soma a uma luta que não é só dos povos indígenas, é de todo mundo, a gente vê que a gente vai ter grandes avanços. É isso, gente. Obrigada. Maravilhosa, Val. Incrível. Tenho comentários, mas aí deixa eu ver se Sally consegue falar agora e a gente faz Deixa eu uma parar sessão. minha Tá. A gente faz uma apresentação. sessão de comentários e perguntas. Sally, você consegue falar? Eu acho que ela conseguiu voltar.
problemas no meu computador trava, não consigo. Eu voltei, eu consegui. A minha internet está um pouco fraca também. Como já havia falado, né? A minha questão mais é como a Val já falou quase tudo que eu ia falar também, eu vou mais na parte da juventude e o quanto isso afeta, que nem eu já tinha falado um pouco, né? Que são as ameaças da cultura e identidade, é, enquanto vou falar primeiramente do meu estado, né? O quanto a gente sofre com essa questão do marco temporal e como a juventude sofre também ameaça porque eles vivem, a gente que é jovem, a gente sabe que a gente vive o presente e o futuro. E enquanto nós, juventude indígena, a gente corre muito risco de não viver de forma adequada e digna da nossa cultura. E o quanto isso afeta também os valores do nosso povo. E eu vi e viver ao lado dos mais velhos, porque a gente tem que se deslocar, tanto para estudar fora, a gente sofre racismo, falta de educação de uma qualidade boa na nossa comunidade, é, deixar a nossa aldeia em busca de oportunidades, né? Que a gente que é jovem, que quer estudar, quer ocupar a universidade. Então, basicamente, o marco temporal afeta tudo isso, não só a juventude, né? Mas como as crianças que estão para crescer e sem a garantia do nosso território, que é ancestral, onde a gente vive, onde a gente cresce. Então, o marco temporal basicamente é, afeta isso enquanto juventude indígena, né? E quanto a gente sofre também no nosso estado, que é o povo Guarani Kaiowá, inclusive após o ATL, a gente estava fazendo um manifesto aqui em Brasília, a gente ficou com o povo da Val, em Munduruku, a gente se acompanhou durante mais uma semana após o ATL, e para pressionar que a gente não quer que continue essa mesa de conciliação que afeta diretamente os povos indígenas de todo o Brasil e também a gente carrega com a gente mesmo essas ameaças, principalmente eu falando como uma mulher, como jovem e como comunicadora do meu estado. Eu sou da fronteira e um estado onde com todo tempo tem ameaça, inclusive essa semana tem conflito de novo. Toda semana, todo mês, a gente não vive em paz. Falar um pouco também o quanto isso afeta. Eu sou do povo Guarani Nhandeva, onde só se encontra na região da fronteira do meu estado, ou seja, é uma linha internacional. E eu me colocar à frente disso, levando a pauta das ameaças, eu corro muito risco também, porque é um estado onde vive só fazendeiros e, e como também a gente estuda esse mapeamento para o que é a COP30 para chegar no nosso território, como de forma pode chegar. Exemplos mais velhos não sabem o que é COP30. Se você falar COP para eles, né, eles vão pensar que é Copa do Mundo, é de futebol. Então, enquanto comunicadora e estando mais na frente do celular, da câmera, lutando de uma forma pela tecnologia, a gente fez um mapeamento para a gente que está mais assim, né, referência do nosso povo, para chegar na mesa dos mais velhos e conversar na nossa língua, traduzindo. Inclusive, ontem a gente estava em encontro dos comunicadores do Observatório, acho que o pessoal do Engage também estava, eu não vi direito, mas eu também estava participando. A gente, para a gente formar uma estratégia, né? O que é a COP30? Como que os comunicadores podem estar na frente disso, indígena, quilombolas e as pessoas mais vulneráveis?
também pensando como que a gente vai levar essa COP30 para o nosso território. Como a gente podemos explicar o que é uma COP, exemplo, no meu estado, em Retomadas e nas outras comunidades, quem não está mais, assim, a parte das redes sociais, que são os mais velhos, a gente tem esse mapeamento de ir em cada território, explicar o que é uma COP30 e de que forma que o povo Guarani Kaiowá pode estar fazendo parte e levando os nossos jovens também até lá, mesmo que não for para entrar, mas sim para participar, para ver o que é uma COP e de que forma que a nossa juventude indígena pode estar por dentro, porque querendo ou não, basicamente a gente está sofrendo com essas meses que de que forma que a juventude pode estar presente, pode estar ouvindo, pode estar participando. Então, basicamente é isso, porque daqui a pouco eu tenho que sair também. Aí fica à vontade que você faz pergunta, enfim. E obrigado. Obrigada, Sally. Muito obrigada por falar. Eu vou fazer a primeira pergunta para você. Desculpa pular na frente, mas é que eu acho que é importante, né? é, a gente entender um pouquinho mais o território, o que que é o Mato Grosso do Sul, a realidade dos Guarani Andeva e Guarani Kaiowá, aí perto da fronteira, né? O que que é a retomada, o que que é a reserva indígena de Dourados. Se você puder explicar um pouquinho para a gente, assim, esse contexto, acho que é importante, né? Para todo mundo que está aqui, que está muito longe do Mato Grosso do Sul, que nunca viu um mar de soja, que, né, enfim, às vezes é importante a gente ouvir um pouquinho, por favor. Então, né, Mato Grosso do Sul, para quem acompanha nas redes sociais, sabe o quanto é cheio de fazendeiros, agronegócios e pessoas que é praticamente da direita. Todo mundo é da direita, alimenta os povos indígenas, mas a retomada é basicamente onde, exemplo, a aldeia Jaguapiru, que é no município de Dourados, que você citou, ele é uma aldeia onde é uma reserva, que são é, os habitantes tem mais de 22 mil indígenas e tipo a reserva não já está praticamente colando na cidade, porque não tem mais espaço pro povo Guarani Kaiowá e Terena, porque tem três etnias morando na mesma reserva. E tem o Guarani Kaiowá e Terena. E não está cabendo mais. As gerações que estão vindo agora não estão, a família, exemplo, não estão cabendo mais. Então, isso que impulsiona para fazer a retomada, ou seja, aquelas terras que estão ali pertencem ao povo Guarani Kaiowá, só que com a ocupação dos fazendeiros. E isso gera com que haja conflito, porque eu vou dar um exemplo também no município de Paranhos. A intrusão já tinha sido feita em 2005 e, e os fazendeiros teimaram e teimaram e tem 7 fazendeiros ocupando aquela aldeia onde já havia sido é, homologado em 2005. Ou seja, querendo ou não, o povo Guarani Kaiowá, ele todo momento se ele avançar, os fazendeiros avançam. E a gente não tem como ir de arma, porque a gente não tem, é só a nossa reza e um baracá. Então, eu acho que, querendo ou não, viver em Mato Grosso do Sul, você tá praticamente na beira de sua morte a todo tempo. Eu vou só colocar um dado aqui que é muito importante, sabe? Quando eu comecei a me aproximar dos Guarani e dos Kaiowá, isso me impressionou muito.
para ilustrar exatamente isso que você está falando, assim, né? Então, Dourados é a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, é, e, enfim, uma cidade pequena também, né? Mas é isso, assim, a cidade foi crescendo em volta das aldeias de Jaguapiru e Bororó, né? E, e meio que espremendo as aldeias mesmo, assim, e a cidade e a aldeia são coladas, é como se fosse um bairro. E a expectativa de vida das pessoas que moram na cidade é semelhante à do Brasil, 78 anos. E a expectativa de vida das pessoas, dos indígenas, né, da aldeia, é 35. Praticamente no mesmo, ocupando o mesmo espaço geográfico, assim, né? Mas com realidades e condições de vida muito diferentes. Isso é muito impressionante, assim, né? E muito triste também, né? Um projeto de, de morte mesmo, né? Como a Sally falou, assim, né? De estar com a vida ameaçada o tempo inteiro, de maneira muito intensa, assim, né? É isso. Obrigada por responder a minha pergunta, Sally. Gente, eu não sei se mais alguém tem pergunta, que aí eu vou comentar só no finalzinho. Qualquer coisa, pode levantar a mão, pode colocar no chat. Mas eu acho muito, muito importante que as meninas trouxeram, principalmente a questão da segurança. Eu acho que é um debate que a gente está tendo muito forte esse ano, inclusive, dentro do Engaja, da gente pensar na segurança das pessoas que estão na linha de frente. Então, é muito isso do que Sally estava falando. A cara dela está estampada na rede social. A luta da Val, da Sally, está estampada na rede social. Então, a gente vai não esquecendo, mas a gente precisa ter essa noção do quanto a gente precisa trazer essa atenção para a segurança e para uma coisa importante que Val também estava falando, da saúde mental. Os ativistas, as pessoas que estão na linha de frente, a gente tá tão carregado com a luta da justiça socioambiental, da garantia dos direitos que são básicos, que a saúde mental, assim, vai para o ralo. A gente precisa muito assegurar essa questão. E de quão importante é a gente trazer as nossas urgências para esses debates globais, não só para ser ouvido, mas de realmente participar nas tomadas de decisões. Então, eu acho que é isso que a gente está aqui conversando, é isso que a gente está trazendo como um diálogo importante. Então, maravilhosos, Val e Sally, assim, admiro muito o trabalho de vocês e o que vocês falaram. E é isso, né? A gente luta por uma qualidade de vida, não só em colocar nossas pautas urgentes, os nossos territórios como, enfim, importantes, garantia de direitos e tudo mais. Mas, enfim, é isso. A gente tem que trabalhar em rede, a gente tem que se articular, estar em diálogo, para se manter mesmo, se manter motivado, não desistir. E a força vem muito do coletivo, é isso de pensar também na ancestralidade, de escutar os mais velhos, de dialogar com diferentes públicos, de pensar na diversidade que é a comunicação também. Não é só falar, não é só ter um padrãozinho de comunicação, mas como cada pessoa se comunica, como os grupos coletivos se comunicam. Então, é isso, a gente sair um pouquinho da caixinha do que é padrão e trazer como é importante não só as vozes nos territórios, mas também as ações, né? A gente pensar nessas ações de resistências. Que vocês já estão fazendo muita coisa, assim, vocês fazem muita coisa. Não sei com que tempo, mas assim, admiro demais nossas duas convidadas maravilhosas. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, tá? Aí preencham nossa ata, viu? Por favor, não esqueçam de preencher a ata, principalmente quem quer certificado, tá? E vão nos acompanhando nesse projeto. A gente tem muitas temáticas legais, assim. E aí, só lendo alguns comentários que a galera tava falando.
A Ira falou que a forma como vocês constroem com outras mulheres indígenas de diferentes territórios é fundamental. Muito minhas divas, as minhas também. Keren falou, a força vem do coletivo. E é isso mesmo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, posso? Que foi uma dúvida que surgiu no chat também, né, sobre a NDC. E aí agora, no acampamento Terra Livre, né, que às vezes a gente fica falando em siglas também, a gente, né, nem todo mundo, e não precisa realmente entender, né, é super bom que pergunte. O acampamento, né, o maior evento que reúne né, povos indígenas do Brasil inteiro, que acontece anualmente no Brasil, em abril, que é o ATL, né, que a gente está falando, e aí a Val falou que foi lançada a NDC indígena, né, esse mês no ATL. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre, eu pesquisei um pouquinho, porque eu não sabia, eu vi o link que o Ítalo mandou, mas se você puder falar um pouquinho mais para a gente, Val, por favor. E Sally também, se quiser. Posso comentar, assim, eu falei NDC, mas não falei o que que era, né? Que são as contribuições nacionalmente determinadas. O Brasil estava em revisão, né, dessas NDCs, inclusive estava sendo bastante questionado porque ele estava falando que ele não estava sendo ambicioso, né? Não tinha, tipo, não estava avançando muita coisa que eles estavam buscando nessas contribuições deles. E aí, o movimento indígena, que é muito esperto, está agora nessa jogada, né, de fazer com que, principalmente, a demarcação de terras seja uma contribuição nacionalmente determinada, pensando nisso, né, de que os territórios são importantes para frear a crise climática, mas dentro dessa NDC, ela também puxa outros pontos temáticos que estão que são parte, né, desse documento, principalmente falando sobre transição justa, né? É, financiamento, adaptação, mitigação, mas, sobretudo, mesmo a demarcação de terra, né? Então, tá falando de justiça, tá falando de ambição, tá falando, né, de todas é, esse guarda-chuva que a gente tem dentro dessa mudanças climáticas que a gente vem discutindo, então tudo isso está tudo englobado dentro dessa NDC dos povos indígenas, que aí fala, né, não só do Brasil, mas, enfim, de todos os restantes do mundo, assim, então, principalmente América Latina, e aí trabalhando sempre em aliança, e aí foi lançada, né, que um dos objetivos é que seja aprovada para ser fundamentalmente reconhecida enquanto uma das grandes NDCs importantes para o Brasil e para o mundo, né? Então, a gente está vindo nessa discussão de que seja aprovada, que o Brasil reconheça isso também. Perfeito, obrigada, adorei. É isso mesmo. Movimentos indígenas sempre espertos e atentos e tramando planos, colocando em prática. Adorei saber. Gente, antes das pessoas saírem, não sei se todo mundo vai correr agora, mas vamos tirar uma fotinha, depois a gente pode continuar comentando. Mas vamos tirar um print. Eu Deixa eu tentar acho. ligar minha câmera aqui. Não, tem que dar certo. Por favor, tecnologias, quem puder abrir câmera, por favor. Para tirar um print rapidinho. A gente continua. Obrigada, gente. A galera tá abrindo a câmera. Vamos. Cadê o X? Ai, que monte de gente bonita. Só tem gente bonita nas atividades de engaje, galera. É isso. Tucupi, açaí. Eu acho que foi, Bem, gente. Ó, Obrigada. Agora podemos continuar comentando quem não assinou a ata, assina a ata. Mas muito, muito obrigada, meninas. Então, eu achei interessante da NDC, eu não sabia. Vou ficar de olho para pesquisar mais sobre, acompanhar, né? Porque é importante a gente não só aprender sobre, mas acompanhar as políticas
que estão sendo feitas, né? Que o que a Exatamente. gente faz é política. Então, assim, a gente está, na prática, tentando reivindicar os direitos. Então, vamos acompanhar, né? Continuar acompanhando. Eu acho que mais do que isso, né? Falar sobre essa referência que o movimento indígena é, né? Está sempre um passo à frente nessas mobilizações, nas buscas de políticas que atendam as nossas demandas, que respeitem os nossos direitos. Ah, sim, muito me orgulho. Estou Lindo. muito orgulhosa, né? E dessas alianças que a gente constrói no território brasileiro e também internacional. Acho que é isso. Acho que agradecer pelo convite. Para quem não sabe, eu estou como mobilizadora territorial do Engate, então qualquer questão, qualquer dúvida, pode me chamar no PV. Estamos on. Obrigada, Ana, pelo convite. Ai, obrigada a vocês. Val, a gente ainda vai lhe aperrear muito, viu? Você se prepare, porque o seu WhatsApp vai chover de questões do GT de Laboratórios de Engajamundo. A gente vai lhe aperrear bastante. Obrigada, gente. Sally, eu não sei se você quer falar mais, mas eu estou muito, muito grata por hoje, gente. Ah, eu vou falar assim. Então, obrigado pelo convite. Tô aqui para tirar qualquer dúvidas também. Pode me mandar mensagem. E obrigada mesmo por esse convite. E espero conhecer cada um de vocês pessoalmente, porque alguns eu acho que já conheço. Mas tamo aí, tamo junto. Se não tivermos mais comentários, a gente vai descansar, né, gente? Porque estamos na plena quinta-feira, trabalhando até essa hora, estudando, conhecendo um pouco as meninas também. Foi muito rico esse momento, então obrigada de verdade a cada um que esteve aqui. Vocês são incríveis. E é isso. Tchau. Até a próxima. Semana que vem vai ter outro encontro. A gente ainda não divulgou, mas vai ter. Fiquem ligados. Tchau. Acompanhe a gente. Cheiro!